Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco, entendendo o direito de uma forma mais simples. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante que é direitos humanos. E nada melhor para falar sobre o tema que o Dr. José Augusto, que é especialista nesse assunto. Dr. José Augusto, seja bem-vindo ao podcast Justiça em Foco. Obrigado, Mário. Eu agradeço uma vez pela possibilidade de estar presente e tentar colaborar com as informações e trazer ao público algumas noções do que rege hoje, que está em pauta, a polêmica toda que tem, que foi a parte de e direitos humanos, né? De direitos humanos em relação até que vai de 1964 até hoje, né? O famoso movimento de 8 de janeiro que houve. Compreendo. Doutor José Augusto, vamos aproveitar, já que o senhor já citou 1964, como que a gente pode falar sobre a questão dos direitos humanos e anistia, de 64 até o momento atual? Vamos lá, assim, em 1964, né, o pessoal, muitas vezes, ele foi um movimento que hoje é chamado de golpe militar, né, que depois o presidente João Goulart instaurou, que o pessoal fala, instaurou uma ditadura militar no Brasil, né. O pessoal tem uma visão muito colocada pela imprensa em relação a isso, e os livros, e algumas partes sobre livros. Na realidade, o movimento de 64 ele foi muito mais abrangente sobre isso, né, que acabou havendo um regime militar nesse caso, né. O movimento ele não foi apenas um ato de tomada de poder, né, mas ele teve um contexto político e social bem complexo, né. Isso começou com uma crise interna no Brasil, envolvendo uma radicalização política e um possível avanço na época da Guerra Fria, do comunismo que tinha na época, né. E com essas tensões, essa alegação, né, de que houve um golpe, que foi um ato de força militar e que resultou numa imposição de regime autocrático ou autoritário de longa duração, que acabou em 1979 com a anistia proclamada pelo então presidente João Batista Figueiredo, né. Ele além de ter contado com um apoio popular, teve amplo apoio de setores, inclusive empresário, político, que viam, na época que o governo João Goulart era uma ameaça ao sistema vigente, né? E aí teve o apoio das Forças Armadas e foi crucial para a sucessão do governo naquele momento, né? Esse foi, em tese, o que houve no movimento de 64. Os seus desdobramentos que levaram ao radicalismo e culminou em 79 com uma ampla anistia para ambas as bases, que houve movimento por parte daquele momento dos que tinham uma ideologia contrária, levou inclusive guerrilha armada, né, a vários, e houve baixa de ambas as partes, né, e ao contrário que falam, que foi milhares de pessoas, não chegou a 400 pessoas, 390 e poucas pessoas desaparecidas e mortas. Isso foi reconhecida pela própria Comissão da Verdade, né? Compreendo. O senhor falou, interessante o senhor ter falado, ter citado a Comissão da Verdade, que o senhor já integrou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, né? Como que a gente pode destacar a atuação dessa comissão em defender anistia para as pessoas durante a ditadura militar, e a gente vê uma nova discussão sobre anistia, né, após os atentados do 8 de janeiro, após os movimentos de 8 de janeiro que tivemos, né? Vamos lá. Primeiro, eu fui conselheiro da Comissão Nacional de Anistia. A Comissão Nacional de Anistia ela iniciou junto ao Ministério da Justiça. Em 1999, quando assumiu o governo Bolsonaro, essa comissão saiu do Ministério da Justiça, foi para a Comissão de Direitos Humanos, né? No Ministério da Mulher,
da Família e Direitos Humanos, que era a ministra, hoje senadora, Damares, né? Exato. E eu fui conselheiro dos anistiados, nesse caso, né? Uhum. Era uma comissão composta por juristas, representantes da sociedade, e foram todos nomeados e detinham na época, passamos todos por, um, por uma análise de, do conhecimento para poder, desde histórico, porque a Comissão Nacional de Anistia, ela foi criada através, ela começou o próprio, a própria Comissão da Verdade começou através de uma sentença que teve de um tribunal internacional, né, Uhum. que determinou, que apurou e condenou o Brasil a analisar todos os atos que teve na época do regime militar, né? A gente viu bem elencado aí agora no filme que inclusive ganhou o Oscar, né? O Ainda Estou Aqui. Existem algumas distorções historicamente naquele filme. Aquele filme foi Uhum. colocado em cima, contado na visão da Aham. família, né? Sim, aham. E a Comissão de Anistia, ela trabalha em cima de documentos históricos, não só da documentação histórica em relação de um viés, de um lado, mas sim relatórios também analisados que houveram da própria Comissão da Verdade. Os conselheiros tinham acesso pleno a esses relatórios, e lá a gente, através dos processos que eram julgados, a gente tem uma plena ideia de quais são as colocações, as provas que vinham aos autos, e aí sim, era através do colegiado, a Comissão de Anistia tinha o caráter de reconhecer a anistia àqueles que não foram beneficiados pelo ato de 1979 e consequentes, e, e indenizados com base na Lei 10.559 de 2002, né? Essa legislação, ela prevê uma série de reparações de vítimas de violações de direitos humanos, né? que houve de um período de 1946 até 1988, ou seja, não Sim. abrangeu somente a parte do que ocorreu sobre a alegada ditadura militar, né? O movimento que começou em 1964, né? Com a deposição do ex-presidente João Goulart. Né? Uhum. Então, essa lei ela estabelece vários critérios como forma de reparação financeira, né? Que envolve tanto os danos materiais quanto morais, né? Uhum. E a comissão tinha o dever de analisar esses requerimentos, que no início eram a critério das comissões estaduais, e depois posteriormente passaram para análise da Comissão Nacional de Anistia, em um critério só. Né? Então, aqueles que não foram, num período, anistiados pelas comissões estaduais, a Comissão Nacional reparava esse ponto, fechava, digamos, essa lacuna, né? Uhum. Que é justamente o objetivo da Comissão Nacional. Aproveitando aí, o senhor contou a atuação da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, explica pra gente quais foram os avanços e os obstáculos na política de reparação das vítimas durante a ditadura militar. Vamos lá, assim, ó, é evidente que houve excessos, né? Uhum. Analisando os documentos que a gente teve acesso, e eu estou dizendo como representante dos anistiados, houve acesso dos dois lados. Existia uma tensão muito grande, até pela própria Guerra Fria que existia em relação a isso, um temor muito grande até naquela época de vários conflitos, né? Uhum. O mundo tinha saído da Segunda Guerra, foi instaurada a chamada Guerra Fria, porque as potências começaram a se degladiar, né? Ou seja, fazerem movimentos internos de poder, e Sim. existia um medo muito grande em relação a isso, né? No caso, o governo João Goulart, na época, vamos falar sobre 64, ele estava Uhum. sobre um posicionamento mais de viés, que veio com aqueles ideais
O próprio Brizola trouxe, quando retornou da Nacional Socialista, né, que tinham daquelas ideias liberais que vinham do estudo integral, o direitos humanos em cima. O próprio Getúlio Vargas, ele é inspirado nas reformas que o Getúlio Vargas tinha feito, né, começando com a famosa, na nossa CLT, né, que hoje é um modelo de legislação trabalhista no mundo. Claro, em relação aos trabalhos, há um protecionismo muito grande, mas isso, a CLT se deu num contexto na época que o trabalhador não tinha proteção nenhuma. Hoje existe várias determinações, legislações que garantem a proteção ao trabalhador. Existe abuso, a gente entende, e a Justiça do Trabalho sair para combater esse ponto. E a Carta de Lavoro foi a base do que foi uma carta, foi no regime fascista de Mussolini. Ela foi a base da nossa CLT, né? Claro que ela foi aprimorada, não seguiu aquele regime. Então o que acontece? A comissão, a Lei 10.559 de 2002, ela veio justamente para reparar esse problema, reconhecer e reparar aquela lacuna de vários processos e várias pessoas que sofreram com o regime militar, né? E eu digo assim, não só militar, do Estado, melhor dizendo, né? Em que sofreram perseguições políticas, ideológicas do Estado contra aquele cidadão, né? Então, o que ocorre nesse ponto? Ela abrangeu várias situações né, que ela vai, que é das indenizações financeiras, restituições de direitos perdidos ou cerceados, né, no contexto daquela época do evento que teve. Nós estamos falando de 1946 a 1988, quer dizer, não pega somente o chamado regime militar. Sim, né? Pega o antes e o depois, o reconhecimento, né, público e moral, exato, das vítimas, né, com base na verdade histórica, para que a população entenda aquilo e sirva como lição assim, eu não vamos mais cometer esse erro, né? E assistência psicossocial, né? E apoio às vítimas, né? Que sofreram trauma psicológico devido a esse tipo de atuação do Estado, né? De modo repressivo. Né? Então, ela vai desde indenização material, por dano material, né? Que incluiria perdas de bens, salários, direitos, né? No caso de dano econômico, né? Ou pela injustiça, que vai ou pela injustiça de atos perpetrados, tortura, etc., né? E pega a parte moral, né? E que vai de uma indenização única até pensão vitalícia temporária. Os obstáculos que na política de reparação às vítimas durante esse período. Que o senhor falou aí agora um pouco sobre os avanços, né? Sobre as conquistas e os direitos, né? As indenizações. Agora, a gente tem também obstáculos nessa política de reparação às vítimas, doutor José Augusto? Na realidade, os obstáculos que tem são chamados de obstáculos ideológicos, né? Nós temos que ver, quando você faz parte de uma comissão dessa, você tem que ser o mais neutro possível nesse ponto. Ou seja, você tem que analisar com uma visão de magistrado, analisar o que está nos autos. Muitas vezes, dentro da comissão, a gente faz um trabalho, a comissão já chegou, na época, a retirar processos, isso na época que eu fui conselheiro, a retirar processo de pauta para que a parte traga outras provas, porque ela veio e mencionou, olha, eu tenho outras provas que não foram juntadas com o equívoco, não foram juntadas nesse momento. E foi retirado de pauta para que muitas vezes viesse essa prova aos autos, e na retomada, inclusive, teve mudança de voto, de posicionamento, né? Havia, claro, representantes do Exército, né? E da polícia na época, representando dentro da comissão, os generais e esse coronel, inclusive tiveram votos de anistiados dados por eles. Não envolvia, assim, era muito... a gente via que, historicamente, era um caso escrachado, né, como a gente fala, né?
Uhum. Então, claro, a comissão nesse ponto, teve esse posicionamento em relação à análise do processo. O que ocorre muito nisso era que muitas das histórias dos processos que vinham dentro da comissão, eles não eram devidamente instruídos documentalmente. Existia uma narrativa, né? E a gente Uhum. tinha uma dificuldade muito grande em tentar confirmar uh, muitas das histórias que estavam ali. Então, muitos desses processos foram indeferidos por causa disso, pela falta de base probatória. Nós Com- tivemos casos dentro da comistia, inclusive de mistura do entendimento do que é uma repressão. Por exemplo, o movimento de greve. Existiam movimentos de greve que, no meu entender, o movimento de greve que lutava na época das diretas já, que tinham aquele viés político, que estavam instruídos sobre isso, e que tinham esse posicionamento, eu entendo que essas greves eram políticas, né? Uhum. No caso, existia muitos processos de greve em que era somente por pedido de melhoria na área de trabalho, a comissão indeferia. A gente tinha esse posicionamento de definir o que era realmente uma greve política e que teve atuação do Estado, e teve áreas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma greve que tinha atuação básica e que foi voto meu, inclusive, em relação foi um caso que teve uma paralisação de greve em que o ministro era o ministro na época era o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, finado Antônio Carlos Magalhães, e nessa época ele fez uma atuação do Estado. Ali, quando houve aquela repressão e teve a atuação do Estado, naquele momento que ela começou como uma forma de direito trabalhista e ela evoluiu para uma parte de atuação do Estado de forma enérgica e repressiva, naquele caso, eu entendia nesse momento que era uma greve, houve perseguição do Estado. Ou seja, E, teve mais ou avanços. menos para você ter uma ideia como é que eram as dificuldades do entendimento porque misturavam muito. O militar que não era, por exemplo, que não era, que não enganjava, ou então que era dispensado, ou o funcionário público, antes de 88 não existia estabilidade pública, mas acabava sendo dispensado, ele entrava com um pedido da comissão de anistia para que fosse indenizado, porque quando existe um funcionário público na época que era demitido, se você retorna e é reconhecido sua anistia, você retorna ao cargo, você tem reintegrado, você recebe todos os salários corrigidos da época do seu afastamento e os benefícios da carreira até aquele momento, e isso é uma indenização milionária, muitas vezes, né? Compreendo. O assunto é muito longo. Eu vou convidar o senhor para retornar aqui ao nosso podcast, porque esse é um assunto que não dá para falar no espaço curto que temos aqui. Por isso que eu vou convidar o senhor para retornar aqui mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, senhor José Augusto. Eu quero agradecer a sua participação e passar a palavra para o senhor se despedir dos nossos internautas. Eu agradeço a todos o espaço que tivemos e para poder colaborar com o programa e trazer um pouco mais de esclarecimento sobre essa comissão, que realmente o pessoal entende assim, ó, a comissão de anistia ele tem uma ideia de só verificar sobre um ponto. Não, a Comissão Nacional de Anistia ela analisa vários pontos em relação a esse ponto, aos fatos históricos que ocorreram no Brasil. A obrigação dela é demonstrar à população que houve um erro, se houve esse erro, ele tem que ser reparado. E fico à disposição. Há hoje um desdobramento em relação ao movimento de 8 de janeiro. Eu entendo que uma comparação muito direta com o movimento houve agora, de 31 de março, em relação ao movimento de 1964, eu entendo que não cabe, que não não tem essas características de movimentos que houveram na época, eles são bem distintos do que é. Por exemplo, o movimento teve, de 64, ele teve o apoio em todos os estados e movimentos armados em todos os estados. Não foi o caso aqui. No caso, houve ali, foi uma insurgência
Ótimo. grupos que estavam descontentes, né, com Aham. com, com esse com a atual política, né, em relação às eleições que houve e foi na realidade um ato de subversão da ordem democrática, com depredação. Eu não entendo que seja um golpe de Estado. O golpe de Estado precisa armas, como tem em 64, guerrilha, ela não se para no ponto, por mais que tenha repressão ou atuação imediata do Estado, como teve para repetir, ela se perpetua e não houve isso. Então, há depredações, as pessoas que depredaram, há características para isso, e hoje reclamam muito, olha, o reconhecimento histórico, que se vai haver esse tipo de situação, de um reconhecimento histórico, de uma revisão sobre essa situação, certamente a Comissão de Anistia vai ser incumbida sobre isso. Sr. José Augusto, eu passo a palavra para o senhor se despedir dos nossos internautas. Agradeço a todos a oportunidade de tentar esclarecer um pouco mais do que foi a Comissão de Anistia, o que é a Comissão de Anistia, o seu contexto histórico, né, de esclarecer ao público o que realmente ocorreu, né? Eu acho que isso é importante para que não haja desdobramentos incorretos sobre isso e poder apontar também falhas que a gente para que não possa ocorrer novamente, né? Essas falhas que houveram no passado não podem ser ocorrendo e que estão ocorrendo. Hoje nós temos de determinadas formas, eu entendo, mas todas essas falhas têm que ser corrigidas. Então, Compreendo. agradeço o espaço que o programa me dá, estou à disposição para que possa ser, a hora que me convocarem, prestar Obrigado. esclarecimento. Conversamos agora com o Dr. José Augusto, que é especialista em direitos humanos. Se você quiser acompanhar mais notícias sobre o Poder Judiciário, acesse justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!